Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. É uma sequência de 3 parábolas que Jesus conta, da ovelha perdida, da dracma perdida e agora do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calcem os seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tem é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te suplicamos a tua palavra nessa noite. Reconhecemos, Deus, as nossas limitações, que o Senhor conhece muito melhor do que nós. Por isso pedimos a tua graça, a tua bênção, a tua sabedoria e principalmente a ação do teu Espírito Santo. Livra-nos, ó Deus, e poupa-nos das coisas carnais e comuns aos seres humanos.
essas nós dispensamos, porque não edificam e não produzem vida. Mas a bênção, a graça, o poder do Teu Espírito Santo nós suplicamos. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, e que haja, Deus, uma ação sobrenatural e poderosa do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, alcançando o nosso coração e o mais profundo do nosso ser. É o que nós pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Algumas parábolas de Jesus são muito difíceis de ser compreendidas. São mais fáceis de serem compreendidas aquelas que, ao longo da narrativa, ele mesmo as explica. E quando elas são explicadas, a gente entende com clareza porque a explicação está lá. Mas uma das formas de nós entendermos as parábolas, porque é uma narrativa diferente, é uma metáfora, é uma linguagem figurada, são pessoas que são usadas para, ao final, chegar-se a um exemplo, a um ensinamento. Para entendermos essa parábola que fala da necessidade de arrependimento e de termos sempre um coração arrependido, para entendermos essa parábola, seria talvez começando pelos personagens que estão presentes na parábola. Quem são os personagens que estão presentes nessa parábola? Quem são? Óbvio, o pai, pessoa central do enredo e da narrativa, o filho mais moço e o filho mais velho. É isso mesmo, são essas três pessoas que estão presentes nessa narrativa. O pai aqui dessa parábola é uma representação de Deus. É o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, que tem todas as coisas e que tem, figuradamente, a casa do Pai. E quem é o filho mais moço? O filho mais moço sou eu e você. A humanidade, o ser humano que voluntariamente vira para Deus e diz: não quero mais ficar na tua casa. Vou viver a minha vida. Vou viver a minha vida do jeito que eu achar melhor. Vou viver a minha vida do jeito que eu bem entender. Não quero mais viver aqui na tua casa, não quero mais viver ou levar a minha vida da forma como o Senhor acha, mas eu quero viver a vida do meu jeito. E quem é o filho mais velho? Esse eu conto para vocês depois, mais no final, né? Se eu contar tudo agora, vocês podem levantar e ir embora, porque acabou. Acabou o enredo, né? Eu estava lendo um comentarista, Henry Nouwen, professor de Harvard, mais de 60 livros escritos, e ele ficou impressionado com essa parábola do filho pródigo. E para entendê-la melhor, ele disse que fez questão de viajar para as regiões da Palestina para encontrar ali um lugarejo, uma vila pequena que se assemelhasse a esse tempo dessa narrativa de Jesus. E é interessante que a gente encontra, irmãos, a gente pensa que não, mas nós aqui da igreja, alguns irmãos, fizemos uma viagem para o Marrocos, eu, o Arnaldo com a família, a Débora e outros irmãos aqui da igreja, minha sogra, fomos para o Marrocos. E viajamos para o interior do Marrocos. Irmãos, e fomos passar a noite num vilarejo muito semelhante a esses vilarejos dos dias de Jesus. À tardezinha, o pôr do sol, aquele vilarejo que ficava em cima de uma montanha, de lá dava para a gente enxergar os vales mais longínquos. À tardezinha a gente escutou o barulho das ovelhas que vinham sendo tocadas pelos pastores.
a casa que nós ficamos, ela tinha aquele estilo mesmo oriental, era um L, e no meio ficava ali o pátio, onde as refeições eram servidas, e nós dormíamos ali naquele pátio, os homens, à luz da lua, não tinha ar-condicionado, não tinha energia elétrica, não tinha nada, mas segundo o Arnaldo, disse que foi a melhor noite da vida dele. Verdade, Arnaldo? Incrível, irmãos. Como que nós voltamos no tempo? Então, o Noé diz que procurou um lugar desse para ver como as pessoas viviam e descobriu um vilarejo desse onde as pessoas viviam realmente de uma forma muito parecida com os dias de Jesus. Encontrou uma família relativamente grande, patriarcal, como é o caso dessa família aqui, e chegou no pai, no patriarca daquela família, e perguntou para ele: meu senhor, se o teu filho mais moço chegasse para o senhor e pedisse: pai, dá-me a parte da herança, o que o senhor faria com esse filho? A resposta do pai foi curta e grossa: eu o mataria a pauladas. Para nós ocidentais, extremamente chocante. O quê? Mas por que o senhor o mataria a pauladas? Porque ele não se importa comigo. Ao pegar a herança comigo em vida, ele está me arrancando a fonte de sustento e a fonte de vida. É um egoísta extremo que não se preocupa com o pai, eu o mataria a pauladas. Mas esse pai da parábola, que é um contexto tão patriarcal quanto este que o Noé está citando, esse pai não mata o filho a pauladas. Esse pai, embora seja o filho mais moço, não é o primogênito, é o primogênito que tem a maior parte da herança, 2/3 da herança ou mais, ou em alguns casos a metade ou 2/3 da herança pertence ao filho primogênito. Mas é exatamente o filho mais moço que, numa postura de rebelião, de não se importar com o pai, com os sentimentos do pai, ensimesmado, egocêntrico, pede a herança para poder sair da casa do pai. E o pai atende ao seu pedido, dá-lhe o que pediu, e ele pega aquela herança, transforma em dinheiro, vai para muito longe, distante do pai, e lá dissipa toda aquela herança que ele recebeu do pai. Muitos amigos, muitas farras, todos nós conhecemos essa história. Dinheiro atrai pessoas, amigos, puxa-sacos, bajuladores. É uma festa, é uma farra. E ali ele dissipa todo o dinheiro, dissipa toda aquela herança. Depois de dissipada toda a herança, por mal dos pecados, como se diz, vem uma grande fome naquele país. E ele então começa a cuidar de porcos, que é a pior coisa, a pior posição em que um judeu pode chegar. Os judeus consideram os porcos como imundos. Os judeus não comem porcos, não criam porcos, porque para eles, segundo a sua lei cerimonial, são imundos, animais imundos. E aquele jovem que é judeu, Jesus está num contexto judaico, agora ele chega numa situação tão adversa, tão miserável, que a única coisa que ele encontra para fazer é cuidar de porcos. Mas acham que ele caiu? Acham que ele chegou no fundo do poço? Não, o buraco era mais fundo um pouquinho. Ele não só cuidava dos porcos, como tinha desejo de comer a comida dos porcos. Ninguém lhe dava nada para comer, a fome era tão grande que ele já começou a desejar a comida dos porcos. Se não bastasse cair para cuidar daqueles animais
que eles consideravam como imundos, que era a pior coisa, a pior situação que se poderia imaginar para um ser humano, agora ele deseja comer a comida dos porcos. Assim vivem todos nós que nos afastamos da casa do Pai. Assim vive a humanidade longe de Deus e distante de Deus. Enganada pelo brilho de prazeres rápidos e transitórios, enganado por ilusões que parecem ser coisas boas, mas que ao fim e ao cabo vão se transformar em comida de porcos. O único lugar onde a vida tem sentido, o único lugar onde a nossa vida é edificada sobre uma rocha é na casa do Pai, é na presença do Pai, é debaixo do cuidado do Pai. O único lugar onde a nossa existência encontra sentido, plenitude, razão de viver, o único lugar é na casa do Pai, junto com o Pai, na presença do Pai, desfrutando da sua presença, desfrutando da sua guarida, debaixo das suas asas. Mas é isso que o ser humano faz, essa é a história da Bíblia. A Bíblia não nos conta outra história além dessa. Que Deus nos criou para Ele, para vivermos com Ele, em comunhão com Ele, na casa dEle, na presença dEle. Mas o ser humano vira as costas para Deus, não aceita a proposição de vida de Deus, não aceita a proposta e o projeto de vida que Deus tem para nós, seres humanos. Nos rebelamos contra Deus, viramos as costas para Deus e queremos viver o nosso projeto de vida. E Deus diz, ok, vai. Viva a sua vida, se é que você pode. Busque, se é que você vai encontrar. Longe do Pai, fora da casa do Pai, fora do projeto de vida do Pai. Sabe onde é que nós vamos acabar? Junto aos porcos, comendo comida de porcos, lambuzados, enlameados, sujos, imundos, sem rumo, sem direção, tudo acabado, tudo perdido. Mas esse filho, quando ele chega no fundo do poço, quando ele deseja comer as alfarrobas, quando ele deseja comer a comida dos porcos, ele cai em si e pensa consigo mesmo: meu Deus, como eu fui tão longe nas minhas loucuras. Meu Deus, como eu não guardei o meu coração, como eu não guardei a minha vida, como eu me permiti distanciar de tal forma e de tal maneira. Como é que eu estou aqui agora comendo comida de porcos? Caindo em si, quando percebeu que estava dando comida para os porcos, quando percebeu que estava comendo com os porcos, quando percebeu que estava vivendo num chiqueiro, quando viu que a sua vida era uma vida de porco, quando viu que ele estava misturado com os porcos, enlameado com os porcos, pelo menos acontece uma coisa extraordinária na vida dele. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou fazer o caminho de volta. Na casa do meu Pai, até os jornaleiros, até os escravos, têm uma vida melhor do que essa vida que eu estou vivendo.
longe de Deus. Quando eu digo casa do Pai, por favor, me entendam bem, não me refiro à igreja, a essas quatro paredes. Quando eu digo casa do Pai, é vida com Deus, comunhão com Deus, presença com Deus, andando na luz de Deus, na alegria de Deus, vivendo para Deus, andando no caminho de Deus. Longe de Deus, longe da casa do Pai, qualquer estilo de vida não sacia o nosso coração. Fora da casa do Pai, da presença do Pai, toda comida que nos for oferecida, ao fim e ao cabo, não passará de bolotas, não passará de alfarrobas. A verdadeira e maior alegria da vida de um ser humano está em viver com Deus e para Deus, meus queridos. Esse é o maior e o melhor projeto de vida para um ser humano, porque é o projeto de vida estabelecido, planejado, construído por Deus. Na casa do Pai, na presença do Pai, de acordo com a vontade do Pai, em comunhão com o Pai, desfrutando a cada dia da alegria, da presença do Pai, coração cheio da graça de Deus, coração cheio da alegria de Deus, coração pleno, vida plena, coração saciado, alma saciada, olhos brilhantes de alegria e de vida. Isso é perfeitamente possível na casa do Pai, na presença de Deus. É isso que nós chamamos de arrependimento. É quando a gente toma ciência da burrada, da besteira que estamos fazendo com a nossa vida. É quando nós nos apercebemos que fomos longe demais, que traímos a confiança do Pai, que saímos da presença do Pai, que estamos estragando a nossa vida, que o Pai jamais estraga, jamais estragou e jamais estragaria a vida de qualquer filho que fosse, mas o filho, longe do Pai, estraga a sua vida. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Arrependimento implica nesse entendimento, nessa consciência: estou estragando a minha vida, estou longe de Deus, estou fora da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. A minha vida é rápida, é passageira, e eu estou estragando-a, estou acabando com ela. Esse entendimento não leva a uma postura omissa, não leva a uma postura de morte, de paralisação, mas esse entendimento coloca-o a caminho em direção à casa do Pai. Ele entende, cai em si, mas vira, larga o chiqueiro, larga as bolotas, larga alfarrobas e marcha, caminha para a casa do Pai. Interessante que o texto diz que, de longe, vendo o Pai, correu ao seu encontro. O Pai não impediu que ele fosse, o Pai não foi atrás dele, mas o Pai todos os dias o esperava, olhando para o horizonte, para o dia que aquele filho retornaria. E quando ele olha para o horizonte e vê aquele filho com roupas rotas, vê aquele filho que saiu tão bonito e agora volta com a roupa rasgada, que saiu calçado e agora volta descalço, que saiu com um anel no dedo e agora perdeu o anel, perdeu a autoridade, perdeu tudo que tinha, estragou a vida, acabou com a vida. Quando o pai vê aquele filho, sai correndo ao seu encontro, abraça-o, e o filho diz: Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Dá-me a graça de ser considerado apenas como um dos teus escravos.
traga roupas, vista-o, traga sandálias, calça-o, traga o anel e coloca-lhe no dedo. Quem andava descalço eram os escravos. Anel no dedo sempre foi sinal de autoridade. Anel no dedo era o sinete da autoridade que selava. Põe o anel no dedo dele. Arranca esses andrajos, essas roupas rotas, cheias de lama, e coloca vestes limpas. Tira essa cinza, essa lama da cabeça dele e derrama óleo cheiroso, perfumado sobre a cabeça dele. Coloca umas sandálias nos pés dele, porque ele chegou na casa do seu pai. Ele estava longe, estava perdido, mas agora ele foi encontrado e achou novamente o caminho da vida. Não existe Deus como esse. Não existe no hinduísmo, não existe no budismo, não existe no islamismo, não existe em lugar nenhum, em nenhuma outra religião. O único Deus que faz isso é o Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, que nos pega em andrajos, que arranca a roupa velha, a roupa suja, a roupa rasgada e coloca em nós vestes limpas de alegria, de louvor, de gozo. O Pai não é tomado de um espírito de vingança e de vindita. O Pai é tomado de um espírito de misericórdia diante do arrependimento daquele filho. E nem espera ele acabar de fechar a boca nas suas lamúrias e nos seus lamentos e diz: troca as vestes dele, coloca um anel no dedo dele, coloca as sandálias nos pés, mata lá o cordeiro cevado, o novilho cevado, e vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho estava perdido e agora ele foi encontrado. A gente ouve tantas coisas na vida, a gente assiste tantos filmes, tantos programas de televisão, tanto telejornalismo, ouve as pessoas falarem tantas coisas, correm atrás de tantas coisas, buscam insaciáveis tantas coisas, almas rotas, corações vazios, almas esburacadas que são peneiras. Só tem um lugar onde essa alma é cheia. Só tem um lugar onde esse coração é cheio. Só tem um caminho para essa casa, para esse coração do Pai. É quando nós entendemos e quando nós nos arrependemos, voltando e buscando a casa do nosso Pai. Em qualquer outro lugar, aquele filho seria tratado à altura do seu merecimento. Te avisei, falei para você. Eu sou mais velho, eu conheço a vida. Eu falei que você ia quebrar a cara. Eu falei que você ia se arrebentar. E agora você volta porque acabou com tudo, porque se arrebentou. Mas o Pai não faz isso. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não faz isso com nenhum ser humano que verdadeiramente se arrepende. A casa do Pai está de portas abertas para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Deus não despreza, Deus não enxovalha ninguém, nenhum filho que cai em si e diz: Pai, acabei com a minha vida, Pai.
Estraguei a minha vida. Maldito o dia que eu resolvi sair da sua casa. Maldita a ilusão, maldito encantamento, Pai, que tomou conta da minha mente, do meu coração. Quantas ilusões eu vivi, Pai. E olha só, vestes rasgadas, sandálias rotas, descalço. Perdi tudo, Pai. Minha vida virou um inferno. Eu achava que aqui junto com o Senhor eu estava perdendo alguma coisa. Eu achava que eu estava desperdiçando a minha vida. Eu achava que eu estava perdendo. Achava que a vida estava passando e que eu estava perdendo. Ó Pai, como eu fui iludido. Agora olha só. Olha só a minha situação. E o Pai o abraça, sem dizer uma palavra, mas como que dizendo: eu sabia que isso ia acontecer, e eu te esperei todos os dias, meu filho. Venha para a vida, venha desfrutar da vida. Venha desfrutar da vida, do aconchego, do carinho, da verdadeira vida que você pode ter somente junto ao seu Pai. É assim que Deus recebe os contritos e arrependidos de coração. Não é pelo fato de nós termos um dia aceitado Jesus que nós não continuamos pecadores, irmãos. Não é pelo fato de nunca termos saído da casa do Pai que nós podemos achar que nós não precisamos nos arrepender. Já estou contando para vocês a história do filho mais velho. Nunca saiu da casa do Pai, mas se considerava um escravo. Tinha uma certa mágoa e um ressentimento com o pai. Durante todos esses anos eu te servi como um escravo. Estar na casa do Pai para ele era escravidão. Estar na presença do Pai para ele era dor, era sofrimento. Ele estava reclamando, ele estava botando para fora as suas mágoas, os seus ressentimentos. Nunca saí da tua casa, Pai, sempre te servi, mas te servi como um escravo. Tem crente, tem pessoas que servem a Deus, mas servem gemendo. Na verdade, o coração dele, a alegria dele, era estar lá onde estava o coração do irmão. Irmãos, viver na igreja, na casa de Deus, com o coração lá fora, é uma miséria, uma desgraça. É amontoar mágoa e ressentimento dentro do coração. Ele nunca saiu da casa do Pai, achava que ele era o filho ideal, porque nunca tinha saído da casa do Pai. Mas, na verdade, ele estava na casa do Pai e nunca desfrutou da alegria da presença do Pai. Ele achava que era merecedor. Ele fala para o pai: eu estive sempre aqui contigo, te servi como um escravo, e você, pai, nunca me deu um cabrito para eu poder festejar. E o pai: meu filho, ô cego, ô duro de coração, ô ignorante, estar comigo
todos os dias. Não há festa maior do que matar um cabrito. Estar na minha casa, na minha presença, não é festa todos os dias para você? Para ele não era. Estava na casa do Pai, mas não tinha um coração contrito e arrependido. Estava, sei lá, por medo, por obrigação, alguma coisa nesse rumo. Mas não era por alegria. Se viu o pai como um escravo, por isso não tinha alegria. Achava que ele é que merecia pelo menos um cabrito. Meu filho, eu estou te dando tudo, você está aqui comigo, tudo que eu tenho é teu. E você nunca enxergou isso. Antes, pensa comigo, você fosse para onde o teu coração está apontando. Porque é ele que fala que o irmão gastou, irmão não, nem chama de irmão. Esse teu filho dissipou os teus bens com as prostitutas. Mas lá em cima não fala que ele estava com as prostitutas, é o que estava no coração dele. Eu não sei qual que é pior. Se sair da casa do pai, se arrebentar, ou se ficar na casa do pai, sentindo-se um escravo. Não enxergando, não se apercebendo, não bebendo, não vivendo a alegria, o gozo, a alegria cotidiana de se andar junto com Deus e na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos de arrependimento e precisamos ter um coração arrependido. Qual filho que foi justificado? Qual filho que achou a graça do Pai? Foi chamado filho pródigo. O outro continuou na mágoa e na amargura dele. Na verdade, a conclusão dessa parábola é que tem muitos crentes que estão na casa do Pai, dentro da igreja, achando que são modelos ideais de filhos, mas que, na verdade, não se agradam do Pai, e nem o Pai tampouco se agrada deles. É interessante, o pastor Rousseau Shedd dizendo que o filho mais moço, o pródigo, chegou e falou assim: pai, deixa ser um escravo teu. E o pai, pelo amor de Deus, já tem um aqui, basta. Eu quero filhos, eu não quero escravos. Eu quero filhos que se alegrem na minha presença. Eu quero filhos que entendam a presença e a alegria de estar na casa do Pai. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, em nome de Jesus. Oh, se você foi lá, se arrebentou, está longe de Deus, do Pai, volta para a casa do Pai. Mas se você está aqui dentro, está na casa do Pai, na presença do Pai, e se sente um escravo, amargurado, ressentido com Deus, achando que Deus nunca te deu tudo o que você merecia, você está em fel de amargura. Arrepende-te. Mas hoje, agora, debulhe aí diante de Deus e clama: Deus, como é que eu não enxerguei, Senhor? Como é que eu não tenho enxergado? É a desgraça do mérito. Ele achava que ele era o filho ideal, ele achava que ele merecia, porque ele nunca tinha feito o que o outro fez, e, portanto, nunca se saciou, nunca se encheu da alegria, da presença
do Pai, de estar na casa do Pai. Vamos orar, irmãos?